Olá, você que me assiste mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo no canal. Muito alegre de poder falar com vocês, especialmente nesse final de semana de feriado. Nós estamos aí no sábado, meio-dia em ponto, e mais uma vez trazendo temas relevantes para a nossa reflexão. Hoje até um tema diferente, inspirado neste final de semana prolongado. Mas o meu recado inicial para você que me assiste, se não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que eu compartilho toda semana. E igualmente você faça isso compartilhando o endereço, o link desses vídeos, o link do canal com as pessoas da sua rede de contatos. A intenção é trazer reflexões, trazer assuntos que sejam pertinentes aí ao nosso dia a dia, nossa relação de trabalho, ao mundo corporativo, com um enfoque filosófico, analítico e permitir que a gente possa, de fato, fazer reflexões que sejam úteis para aplicação no nosso dia a dia. Então, vamos ao tema de hoje, que é, como eu disse, inspirado neste feriado prolongado. Então, vamos falar especificamente de feriados. Feriados e escalas de trabalho, para trazer também reflexões sobre a eficácia, eficiência e efetividade do trabalho que a gente realiza e também desses momentos, né, de lazer, de oportunidade de descanso para aqueles que podem, né, aproveitar esses períodos. Então, inicialmente, quero aqui falar da origem dos feriados, das origens, inclusive, antropológicas, no conceito da ideia de reservar dias específicos para celebrações, para rituais ou interrupção de trabalho que é realizado pelas pessoas. Esse costume é anterior até à origem da escrita. Então, antes do homem estabelecer uma forma de escrever, o seu idioma, os seus pensamentos, né? Registrá-los, já havia ideias de parar o trabalho, de celebrar alguma coisa, de fazer rituais, e esses rituais, essas celebrações se referiam antropologicamente a ciclos da natureza, às colheitas, às plantações, né? A semeadura, aos solstícios, equinócios, aos ritos de passagem, casamentos coletivos, a passagem da infância para a puberdade, que é esses ritos iniciáticos que são feitos pelas culturas e pelas pessoas, independente do tempo, né, e do espaço. Também oportunidades de prantear os mortos, né, através dos cultos funerários, ou até de comemorar a herança recebida dos ancestrais. Também eram oportunidades de parar o trabalho para fazer essas celebrações, essas lembranças. Outra razão é a coesão social, os dias fora do tempo, que fortalece a identidade e unidade do grupo. Então, muitas vezes, até sem algum motivo específico, mas apenas para comemorar, estar junto, né? Autores como Emily Durkheim, Mircea Eliade, Marcelo Mauss destacam que essas datas marcam as distinções que podem ter ocorrido, né? E que de fato ocorreram, mas definem eles tempo profano, que é a atividade do trabalho, e o tempo sagrado, que é esse ritual, esse repouso, essa celebração, até esse momento de prantear aí os mortos. Na antiguidade, a institucionalização dos dias sagrados se registra inicialmente na Mesopotâmia, naquelas culturas do Vale do Indo, que são até a descoberta de Göbekli Tepe, as mais antigas que se tinha ideia na história. Sumérios e depois os assírios babilônios criaram o conceito de dias tabu, em que certas atividades eram proibidas frequentemente e esses dias estavam ligados à lua cheia. Textos
que foram encontrados nas tabuletas que chamavam-se de Sipar e Nippur, mencionam esses dias como momentos de recolhimento ritual. No Antigo Egito, calendários como o de Edfu e festins registrados nas paredes de templos mostram dias dedicados ao culto de deuses específicos, a festivais de abertura de ano, ciclos das cheias do Nilo. Aqui também presentes aí os fatos da natureza, né? Nesses dias havia suspensão parcial das atividades agrícolas e administrativas para fazer as celebrações. Na Grécia Antiga e em Roma também temos os registros. Na Grécia, os dias de festa religiosa prescritos na polis, como Panateneias, Dionísias, Targélia. Em Roma, os dias fasti, dias permitidos aos negócios jurídicos, os dias nefasti, dias proibidos para assuntos públicos, por razões religiosas, os feriae, os dias de descanso dedicados aos deuses. E daí dessa palavra feriae vem o nosso feriado. O calendário religioso romano, organizado pelos pontífices, tornou uma das primeiras tentativas sistemáticas de regulamentar feriados por lei, aqui já na transição, né, para o domínio religioso católico, né, pela qual Roma passou na história. E falando de religião, temos o judaísmo, a invenção teológica do descanso cíclico, que vem desse descanso semanal obrigatório que foi estabelecido pela religião judaica, o Shabat, que tem um fundamento teológico, um preceito legal que está na Torá. E isso cristaliza a ideia de que o descanso não é apenas um ritual, ele é uma norma social e religiosa aplicável a todos, incluindo servos e estrangeiros, até para aqueles que não são da religião judaica. Tudo se paralisa no Shabat. Esse Shabat serviu de modelo para o domingo cristão, na chamada Antiguidade Tardia, e o cristianismo e a formação dos feriados no Ocidente é uma consequência desse processo histórico, não só religioso. Com o Império Romano, como eu disse, tornou-se cristão. O Edito de 321 do imperador Constantino tornou o domingo um dia de repouso legal no Império, uma determinação de descanso, de repouso. A partir do século IV, o calendário cristão instituiu outras festas, como o Natal, a Páscoa, a Epifania, todas com caráter de suspensão de atividades laborais. A Idade Média prescreveu feriados litúrgicos, desenvolveu esse conceito, esses feriados litúrgicos ligados a santos e a mártires, por exemplo. Os feriados corporativos estavam ligados às corporações de ofício das diversas profissões que existiam à época, as guildas dos construtores e as demais confrarias. E os feriados locais ligados aos santos padroeiros de cada uma das regiões. Então, a igreja se torna a principal reguladora desse tempo festivo, definindo quantos dias deveriam ser de repouso e muitas vezes estabelecendo o porquê daquela comemoração, daqueles dias e daquele feriado. No tempo moderno, já ocorre o processo de secularização, que, na verdade, o que é surgimento de feriados civis. Estados nacionais, a partir do século XVII, né, se organizando, separam os feriados civis dos religiosos. E aí o iluminismo vem com o pensamento de mudança, né, dessa concepção e reduz o número das festas obrigatórias. Surgem os feriados cívicos baseados nas revoluções e mudanças políticas, como, por exemplo, o 14 de julho na França, queda da Bastilha, né, da Revolução Francesa, e o 4 de julho nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, assim como também o nosso 7 de setembro, aqui, a independência do Brasil e de Portugal. No século XIX, com as lutas trabalhistas, surgem os feriados sociais como o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, naquele momento onde se buscava estabelecer a escala de trabalho diária de 8 horas, no máximo, né? Então, esses feriados passam a ter uma função nacionalista, educativa e identitária. E até é muito interessante pensar nisso, porque no contexto do Brasil, e hoje, sábado, 22 de novembro de 2025,
Nós estamos no meio de um feriado prolongado que comemora o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Entretanto, o dia 19 de novembro é o dia do Pavilhão Nacional e não é feriado. Assim como também, dia 21 de abril é o dia da Inconfidência Mineira, da lembrança daquele fato histórico, mas o dia que, em tese, seria mais importante, que é o da descoberta do Brasil, 22 de abril, não é feriado. Então, aqui vai mais uma reflexão sobre isso. E para falar nos feriados nacionais, né, que nós vamos tratar mais adiante, temos hoje as estruturas contemporâneas desses feriados, que podem ser catalogadas em 4 categorias: os religiosos, como, por exemplo, o feriado religioso, o Natal, né, uma celebração religiosa que é feriado; os feriados cívicos ou nacionais, eu mencionei aí a independência do Brasil; os feriados memoriais, de lembrança de um fato histórico, de uma importância de algo que aconteceu, como o Dia da Consciência Negra, por exemplo; e os feriados sociais ou trabalhistas, como o mencionado Dia do Trabalho, ou feriados de categorias profissionais, por exemplo, o Dia do Professor, o Dia do Servidor Público, enfim. Em todos esses casos, o feriado cumpre uma função, aliás, mais de uma, né, de identificação coletiva, de memória histórica. E conforme a pesquisa dos referenciados aí no final nas fontes de pesquisa, né, dos estudiosos, historiadores, pesquisadores, escritores, marca também uma sacralidade que foi secularizada, né, no contexto de que hoje temos o Estado é laico, né, na maioria dos estados hoje, os estados nacionais são laicos, mas existem feriados que têm origem religiosa e permanecem feriados. Mas isso, então, quer dizer que essa sacralidade foi secularizada, é uma lembrança dessas datas, né? Mas permanecem elas como feriado, como 12 de outubro aqui, no Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida. E, finalmente, a regulação institucional do tempo, né? Que também colabora nesse conceito de estabelecimento de feriado. Então, falei dos feriados aqui, do que não é feriado, do que é feriado, né? Não quero desmerecer, né, nem o que é feriado, mas e também o que não é, mas apenas fiz essas duas ponderações, né? O Dia do Pavilhão Nacional e o Dia da Descoberta do Brasil não é feriado. Teremos em 2026 15 dias ao todo de feriado, 9 feriados prolongados, cujas datas são ou caindo na segunda ou na sexta, ou ainda caindo em datas como terça ou quinta, onde normalmente no dia seguinte ou no dia anterior é ponto facultativo. São 15 dias, no contexto, inclusive, de 12 meses, né? E vamos ver aí no contexto de férias, né? Férias de 30 dias anuais. No momento, inclusive, onde o Brasil discute escala de trabalho, né? 6 por 1, enfim, 5 por 2. Alguns países trabalham para estabelecer a escala de trabalho de 4 dias, né? 4 por 3, 4 dias de trabalho, 3 de descanso. Há hoje uma flexibilização para muitas profissões, é possível fazer isso, né? De home office, de trabalho remoto, de trabalho em casa, que requer, como eu já disse aqui em outro vídeo, disciplina daquele que está trabalhando. Então, não há hoje uma conclusão específica quanto a esse tema, trazendo aqui apenas informações, contexto histórico, né? Até para ser um vídeo mais rápido, mais leve nesse feriado, mas a gente pode pensar sobre muitas coisas, né? E principalmente quando a gente compara. Então, vamos comparar aqui feriados de outros países. Nos Estados Unidos, são 12 feriados permanentes federais, que atingem todos os estados, que têm regulação própria em alguns temas, mas 12 feriados permanentes, todos os estados que compõem os Estados Unidos respeitam por ano. Na Inglaterra, e eu coloquei aqui Inglaterra, nesse caso não coloquei a Comunidade Europeia, né? Por ser a Inglaterra o berço das corporações de ofício, né, foi mencionadas anteriormente. Então, coloquei na Inglaterra a informação de que há 8 feriados nacionais, no contexto da forma deles pensarem lá, chamados de Bank Holidays, as férias bancárias.
os feriados bancários, né? No caso aqui estamos falando de feriado. Na China, a partir desse ano, em 1º de janeiro de 2025, o número de feriados foi aumentado de 11 para 13, veja só. E no Japão são 16 feriados nacionais. Quanto à escala de trabalho, né, as jornadas de trabalho semanal, para a gente encerrar esse tema hoje, como eu disse, é bem rápido, né? É só para colocar aí uma semente no seu pensamento, fazer você buscar as fontes de pesquisa e curiosidade para pensar sobre isso, né? Pensar se as fórmulas atualmente vigentes no Brasil para os feriados elas são bem-sucedidas ou não. Lembre do subtítulo, né? Eficácia, eficiência e efetividade. Se esse tipo de feriado podia ser trabalhado de uma forma diferente, enfim. Se as próprias férias, né, poderiam ser diferentes. Então, no Brasil, nós temos uma escala de trabalho entre 40 e 44 horas semanais, com 8 horas diárias. Passando dessas horas, há um pagamento, né, de horas extras, vamos dizer assim. A lei tem limitações, aqui são informações genéricas, né? De um modo geral, 30 dias de férias para quem trabalhar o ano todo. Estados Unidos, escala de 40 horas semanais, não há férias estabelecidas em lei, elas são discricionárias, elas variam de forma que cada contrato de trabalho celebrado estabelece. É convencionado entre as partes. Eventualmente até entre as classes, né? Não precisa ser individual, pode ser um contrato de classe. Na União Europeia, 48 horas em média por semana. 48 horas por semana. Não há um padrão, mas em média são 4 semanas por ano de férias. Varia de país para país. Na China, 44 horas semanais, máximo de 8 horas diárias. O período de férias varia de 5 dias para quem trabalha já tem de 1 a 10 anos trabalhado. No máximo 15 dias por ano, para quem tem mais de 20 anos trabalhados. Entre os 10 e os 20 anos, dizendo 10 anos e um dia e 19 anos e 364 dias, são 10 dias de férias. Pense nisso. E no Japão, 40 horas semanais, limitadas a 8 horas diária e a 5 dias por semana. Então lá a escala 5 por 2. 10 dias de férias a cada 6 meses de trabalho. Isso é uma informação genérica, tá? Ela pode variar eventualmente, mas é só um panorama para que a gente possa, inclusive, comparar com o nosso país, com tudo aquilo que a gente tem, né, de benefício trabalhista e, eventualmente, quando a gente vê o cenário, a gente acha que nos outros lugares é melhor do que no Brasil, e muitas vezes não é, tá bom? Encerro aqui com as fontes de consulta, são várias, né? As outras, os links estão ali pontualmente, alguns slides que passaram ali sobre temas específicos, tá bom? Quero aqui divulgar o meu trabalho como escritor. Esse é o meu livro mais recente, é um livro de reflexões filosóficas, de conceitos, de ideias que falam sobre o dia a dia, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas relações humanas. Sempre em frente de seguir em frente, sempre em frente de enfrentar as dificuldades da vida, embora elas sejam difíceis de serem enfrentadas. Você pode adquirir esse livro por R$ 65, já incluída a despesa com o correio. O Pix é o meu e-mail, domingosleomonteiro, P de profissional, @outlook.com, ou também pode adquirir com seu cartão de débito ou crédito. Aí é só me mandar um e-mail e eu te informo como fazer isso, tá bom? E eventualmente, se fizer o Pix, você me manda o comprovante, embora eu receba aqui a informação, mas me manda por e-mail o comprovante, o endereço de remessa do livro. A minha graduação aqui, o meu currículo, né, de formação, graduado em gestão pública, em formação pedagógica em filosofia, fiz pós-graduação em direito público, em teologia, em filosofia e história, sou tutor em EAD, educação à distância, e agora termino, se tudo correr bem, no ano que vem, de 2026, a formação Black Belt Six Sigma, né, que trabalha aí gestão na ferramenta corporativa Seis Sigma, que visa diminuir aí perdas, retrabalho, trabalho que não gera nenhum efeito, né? Que visa melhorar e otimizar e potencializar a capacidade de cada um que trabalha e das equipes de trabalho e das empresas. Tudo isso para que eu possa trazer mais informações para vocês, desenvolver melhor o meu trabalho como palestrante, que tenho
feito aí através dessas palestras. Há um vídeo aqui no canal, né? Conheça o meu trabalho, assiste lá, eu falo pontualmente de cada um desses temas. São as palestras que eu já tenho, elas formam um programa, né? Uma encadeia com a outra e termina um tema, deixa uma entrada já para a próxima, enfim. E veja aí o que você precisa na sua empresa, se é o programa completo, se é só um desses temas, né? Cada um deles tem um foco específico. Por isso até que eu gravei o vídeo lá, conheço o meu trabalho, né? Porque você pode estar precisando de trabalhar com a sua equipe um foco específico, que um desses temas vai te atender. Então, mande um e-mail, a gente pode informar mais detalhes, né? Especialmente até nesse final de ano aí, nos eventos corporativos. Precisar, me chame e vamos conversar e apresentar esse trabalho aí para você, que você vai ver na sua empresa. Vai ser muito útil para o desenvolvimento do seu trabalho aí. Entre em contato comigo aqui, o QR Code do canal do YouTube, o QR Code aqui da minha rede social no Instagram, eu também estou no LinkedIn e no Facebook. E o meu e-mail, já disse, é o Pix do livro, mas é um e-mail para contato profissional, Domingos Léo Monteiro, P de profissional, @outlook.com. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no canal, mesmo de forma digital, mesmo à distância, né? Você pode estar assistindo esse vídeo de manhã, ou agora mesmo, sábado, pouco depois do meio-dia que ele entrou no ar, pode ser à noite, na madrugada, pode estar só escutando no carro, não importa. O importa é que a mensagem seja útil para você e lembrar sempre, você é uma pessoa única, você é importante, tudo que você faz de bom é importante, seja para você ou para as pessoas que estão ao seu redor. E os momentos difíceis que você passa também são importantes para te ensinar sobre a vida, para fazer você refletir, para você pensar e para te formar como uma pessoa integral, né? Porque a vida, felizmente ou infelizmente, ela é feita de alegrias e tristezas, feitas de altos e baixos. Eu tenho enfocado isso em todos os vídeos. Você pode olhar os outros temas aí no canal. E você vai ver que eu trato dessas abordagens porque a vida é isso. Essa é a beleza da vida, mesmo que seja uma tristeza. Mas o conforto é que também há alegrias. E é por isso que nós temos que ter força para seguir em frente. E não foi à toa que eu escolhi esse tema, esse título para o meu livro mais recente. Muito obrigado para vocês, um grande abraço e aproveitem aí o feriado, que nós estamos ainda no meio do sábado, né? E ainda há o domingo para completar esses 4 dias de feriado prolongado. Um grande abraço para vocês, vamos em frente. Muito obrigado.